Bem-vinda ao podcast Corretora de Marca. Eu sou a Giovana Carrilho, comunicadora de formação, nascida no mercado imobiliário, mas só me apaixonei por ele mesmo depois de bons anos, quando entendi que não era sobre tijolos, e sim sobre pessoas. Eu acredito que ser uma corretora de marca é sobre ser mais do que vitrine de imóveis. É sobre ser e transmitir presença, confiança e originalidade. Mas para isso acontecer, a gente se vira do avesso. Porque antes de se posicionar, é preciso se reconhecer. Esse é o espaço para trocar histórias reais, reflexões e coragem para construir uma marca viva. Corretora de marca. Quando a mulher se reconhece, a marca acontece. Vamos juntas descobrir que o avesso é o lado certo? Tem mulheres que a gente olha e pensa que sempre foram assim, seguras, cheias de fé, intencionais, donas de si. Mas na maioria das vezes, essa mulher foi construída. Essa é a história de alguém que em algum momento olhou para a própria vida e decidiu não viver no automático. Decidiu se levar a sério, decidiu crescer, mesmo sem estar pronta. E talvez o que mais chame a atenção é que essa decisão veio antes de tudo. Antes do resultado, do reconhecimento, veio na forma de consciência. Uma consciência que muitas pessoas têm no começo, que não é só sobre o que você faz, é sobre como você se posiciona na própria história. É de assumir desde cedo uma responsabilidade silenciosa com quem se está construindo. Mas o mais interessante é que nem sempre foi assim. Teve um tempo que ela precisou atravessar os próprios julgamentos para conseguir ocupar ali o lugar de protagonista. E no meio de tudo isso, ela não só construiu uma carreira, ela construiu uma mentalidade, uma forma de viver com intenção, de se posicionar com clareza e de sustentar as próprias escolhas. Mesmo quando isso não segue o roteiro esperado, porque quando tem mulheres que esperam o momento certo e tem mulheres que decidem ser o momento. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que ela não espera para acontecer. Você decide. Seja bem-vinda aqui ao podcast Corretora de Marca, Aline Filgueiras. Que lindo, Gi! Olha, hoje bem Meu especial, Deus. porque foi até difícil construir esse texto, porque eu vi ali desde o comecinho dessa jornada, essa semente germinando e crescendo até ver hoje você colhendo esses frutos, né? Nossa, muito obrigada, muito linda. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Parabéns por esse projeto que é mais que a sua cara. Eu pensei muito, falei, como que vamos, né, conectar? E a ideia aqui é falar justamente sobre os temas que você já sabe, decora salteado, que é o universo feminino, que a gente fala dessa identidade, de posicionamento. E falando aí um pouquinho dessa história, eu lembro que a gente se conheceu num evento que a Ana Lu fez em 2018, né? E eu lembro que lá atrás já me impressionou muito a sua forma a consciência que você tinha dessa questão de ser uma marca. Que eu lembro que ali, após o terceiro brinde de champanhe, você falou, não, agora peraí, deixa eu guardar o celular, que senão o meu CPF vai desvalorizar o meu CNPJ. E isso, eu nunca esqueci. Eu olhei e eu falei, uau, peraí, que essa mulher, como assim que ela já tem essa consciência? Muito bom. Muito bom. E aí eu queria até te perguntar como que nasceu essa consciência, como que você entendeu que você era marca? Porque ali em 2018 você estava ali na clínica no Beatrix, você estava no começo, né? E você já entendia que você era uma marca. Nossa, que engraçado você lembrar disso, que eu não lembrava, tá? Não lembrava disso. Foi marcante. Mas eu acho que essa mentalidade de 2018, ela vem da minha criação, com certeza. O entendimento de ser marca, ele veio no caminho. Quando, sabe aquela hora que você olha e fala, nossa, as coisas estão acontecendo? E sim, foi durante um período de tempo depois de construir. Mas essa consciência, muito interessante. Isso veio da minha criação, com toda certeza. Na minha casa, a gente tinha muita disciplina, tinha muita seriedade com o que é sério e a leveza com o que era leve. Então, a minha vida era muito em caixinhas. A gente tinha a hora que inclusive você vê isso na rede social hoje em dia também, mas tinha a hora de estudar e fazer, e era muito sério mesmo, os meus pais eram bem rigorosos. E tinha a hora era roça.
né? Que assim, despreocupa com tudo, até o jeito de pentear cabelo, como a gente se vestia, era muito solto. Então, essa consciência do sério, do que eu tenho que construir, da disciplina, da hora de cada coisa, isso vem realmente da minha criação. A consciência da marca, ela veio no caminho e que eu acho que ela foi beneficiada por essa consciência da criação dos meus pais, eu acredito. E eu acho que você é uma marca, que você é muito verdadeira mesmo, assim, no que você transmite. Porque hoje a gente, né, vive nessa era do parecer, nas redes sociais, e é difícil integrar com tanta verdade. Ou muitas vezes a pessoa também não consegue, tem essa dificuldade de transmitir ali a essência, de transmitir essa parte verdadeira nas redes sociais. E você consegue muito bem, de uma forma muito leve, né? Você faz a gente viver na roça com você, você traz a gente para fazer as lives, né? Dos devocionais. Então, assim, é muito especial, assim, o aprender junto. Como que você conseguiu quebrar essa barreira? Já foi uma coisa que foi automático? Não, eu vou crescendo e eu vou já me posicionando. Em algum momento existiu um bloqueio de você ir para o digital? Na verdade, comigo eu acho que foi o contrário. Quando eu comecei não sei ao certo, a era do digital é o quê? 2018? A gente pode considerar? Eu não sei. Eu acho que no fim a gente é aquela geração que a gente passou por todas as transições, então a gente foi se descobrindo no caminho. A gente foi descobrindo no caminho. Eu vejo como meu movimento começou muito orgânico. Então, pela meu temperamento, minha característica, eu sou sanguínea, né? Eu sou pra fora, eu gosto de contar o que tá acontecendo na minha vida, eu gosto de conversar. Sempre gostei do assunto de mentalidade. Então, eu sempre tive facilidade de expor o que está em mim. Então, assim, de falar o que eu penso, de me empolgar com uma coisa, de contar a história do que eu estou vivendo naquele momento. Então, isso eu acho que foi uma facilidade. E aí era literalmente só pegar o telefone e passar o que está acontecendo. Então, começou assim. Então, eu formei, quando eu formei, eu lembro que a internet estava começando, então, olha, eu faço estágio, eu atendo nessas clínicas, não tinha força de conversão de venda, mas silenciosamente tinha um posicionamento, que eu não sabia, mas eu estava construindo. Então, o meu começo, ele foi leve e orgânico, foi eu. E quando as coisas foram tomando proporções, de abrir uma salinha, de ter a minha clínica, e aquilo me fazia muito feliz. E aí, quando eu fico mais empolgada, é mais fácil ainda. Eu quero falar, eu preciso contar para as pessoas que é muito legal e tudo mais. E aí, talvez a pessoa também esteja passando por isso e eu possa ajudar. Então, isso queimava, de verdade, assim. Eu lembro de ter ânsia de contar e principalmente as minhas superações. Porque é uma história, a gente vai entrar nisso, eu acho, né, em alguma hora, mas foi densa. E por eu ter conseguido passar, eu queria explicar para as pessoas, olha, eu fiz isso me ajudou muito e tudo mais. Agora, já o bloqueio, para ser muito honesta, ele veio depois. Quando eu vi que as coisas tinham, né, crescido muito e a internet tinha se tornado algo que eu precisava alimentar intencionalmente, eu me bloqueei. Aí bloqueou. O meio de dificuldade veio aí. Então aí eu tenho que produzir conteúdos intencionais. A gente falou sobre isso nesses últimos dias, que eu até diminuí minha produção de conteúdo, eu fiquei mais pra dentro. Também estava vivendo questões pessoais de desenvolvimento aí é a desvantagem. Como eu sou essa pessoa que é muito o que eu vivo, se eu não estou vivendo essa mensagem eufórica, não consigo, trava. Eu não vou entrar na rede social e falar assim, nossa, estou vivendo um problemão. Não. Eu vivo o problema, resolvo ele, aprendo com ele, depois eu empacoto em alguma coisa que eu posso te ensinar. Então, meus bloqueios vieram, na verdade, depois de entender que tinha que ser tudo muito intencional. Aí eu não sou essa pessoa. E aí você vai encontrar de verdade sua essência, identidade, você vai fazer outro caminho. E essa questão pessoal também. Como a minha rede social não é 100% profissional e eu faço questão porque eu realmente sou essa pessoa, nos desafios pessoais foi ficando... Nossa, como é que eu equilibro, sabe, esses pratinhos? Mas a jornada foi basicamente essa. E você falou aí dessa questão pessoal, e é uma crença que acontece muito de, eu não vou me posicionar no digital, porque eu não quero mostrar sobre minha vida pessoal, né? Eu já fiz um caminho muito inverso, para mim foi, apesar de ser bem comunicativa, eu tinha os bloqueios de não quero que os outros fiquem sabendo, então foi de bloqueio no, assim, nossa, a sensação de eu estar falando sobre a minha vida é como se eu estivesse fazendo uma coisa errada, então eu fui tendo que mudar essas crenças aí ao longo do caminho,
Mas eu vejo muito essa crença da que trava mesmo. Eu não quero mostrar minha vida pessoal, então, peraí, o digital não é pra mim, colocar isso numa caixinha só. Exato. Você falou que você não teve isso no começo, mas depois, quando você entendeu também que tomou uma proporção grande, você ficou com esse receio de, putz, estão palpitando muito na minha vida pessoal e agora, peraí, deixa eu deixar esse assuntinho assim um pouco de lado, ou deixa eu me blindar um pouquinho mais no pessoal e mostrar mais o profissional? O que eu senti é que quando as coisas tomaram muita proporção, principalmente pro educacional, então são muitas pessoas que se inspiram em você, são muitas pessoas que têm você como um exemplo, eu senti peso. Eu senti um peso de tem muita gente que se inspira, então tipo, eu não posso falhar, então tem mais gente me olhando, e aí o medo do julgamento chegou, coisa que eu não tinha, que eu era assim, let it go total, sabe? Eu chorava na câmera com a borboleta pousada na mão, e eu sou feliz, assim, eu sou essa pessoa. Então, em algumas horas eu comecei a questionar, eu acho que isso é bobagem. Isso não acrescenta. E aí foi muito estranho, porque eu acabei matando, assim, esse lugar que justamente era o que alimentava. E era o que te diferenciava, né? E o que fazia aquilo ter vida, sabe? Então, agora eu tô no caminho de volta. De resgatar, né? Exato. Só que eu entendo também que por estar no lugar que eu estou em relação à profissão, ao educacional, as pessoas esperam e sim, eu preciso entregar. E tá tudo bem. Só que tem que fazer o caminho, sabe? Pra você entender. E aí é a história da caixinha. Então, eu ponho na caixinha que eu preciso trazer o que precisa. Então, se eu tenho que ensinar alguma coisa, alguma técnica, ou o que seja, ou o que o meu público está vivendo, eu posso ajudar, eu vou ter que parar para construir mesmo, intencionalmente, pensando na expectativa das pessoas de um sentido positivo. Mas que eu não posso de jeito nenhum deixar essa Aline, sabe? E eu comecei a reparar isso, inclusive, com pessoas bem próximas nessa fase de bloqueio. Eu estava postando muito pouco, minha presença no digital não estava muito ok. E quando eu ia para fazenda, eu postava muito. E as minhas amigas e profissionais aí é você é você. Aí eu falo, gente, é porque aqui é leve, sabe? Aqui é gostoso de postar. Você saiu daquela expectativa, que, né, na verdade, do medo da expectativa do outro, né? Exatamente. E aí agora eu tô numa fase de colocar tudo isso e equilibrar mesmo. Essa sou eu, o que eu acredito é isso, o que eu posso acrescentar é isso. Mesmo porque também, quando a rede social virou tudo isso, de ser um lugar de fato que você consegue fazer virar venda, que você consegue fazer sua empresa crescer, enfim, você não vai conseguir o tempo inteiro mostrar tudo e vender tudo. Então não adianta querer abraçar o mundo, vai ter que continuar sendo, sabe, postando. E por isso que a gente fala da intenção até, né? Porque no fim somos multi ali, né? Então não existe só a Aline, né, da parte da estética biomédica. Sim. Então tem todo um conjunto. E aí também você selecionar o que mostra, porque senão é o que a gente fala, vira o caos, né? Mas eu posso te falar uma coisa? Quando eu fui estudar, eu falo que a ignorância é uma bênção para muitas coisas. Eu não entendia nada e converti o que tinha que converter e eu não sabia nada. Aí eu fui estudar sobre copy, que eu acho que é real muito importante, porque existe um embasamento por trás disso, existe um começo, meio e fim. Mas ter entrado muito no intencional, ter entendido muito como as coisas funcionam, não me agradou, assim. Por quê? Porque existe um limiar uma linha muito tênue entre ser de verdade e ser intencional. Existe, não adianta falar, não, mas você tem que ser sempre intencional. Não tem como, nenhum ser humano é 100% intencional, gente. Então, aí eu falei, ser intencional é bom, mas se eu for 100% intencional, eu não consigo ser eu. Então, aí eu tenho que postar o café porque é isso, porque o café conecta. Não, gente, calma, sabe? Aí o que acontece? Que é o que está acontecendo agora. Todo mundo é igual. E aí você gera desconexão em massa. Né? Você gera uma repulsa em massa, quase. Isso é até legal você falar, porque primeiro que o que a gente mais vê é de todo mundo igual, porque tem essa dificuldade mesmo de entender essa autenticidade, de mostrar a autenticidade. E eu acho que o intencional que você falou é muito tênue a linha. Eu também é uma coisa que me trava muito. E se pensar muito, você fala, não, peraí. Aí às vezes eu quero ser engraçada, mas será? Acho que vai perder minha credibilidade. E os memes! Os memes! Acho que não é bom mostrar tanto assim.
Só muda de endereço o desafio, gente. Não é? Então, e aí você fala, não, peraí, então é isso, assim, a gente também tem que, às vezes, deixar fluir, né? Não a ponto, como disse a frase lá de trás, né, do que é o CPF desvalorizar o CNPJ. Então, eu acho que é muito isso. E você falou muito do papel também do digital nessa conversão da venda. Sim. Lá atrás, quando você começou a produzir conteúdo, você já pensava, um dia eu vou, sei lá, vou fazer uma conversão? Ou você mostrava mais como uma forma de expor, sabe? Ou já entendia que em algum momento poderia vir uma venda dali? Tá. Não, era 100% expor. Porque é o que eu falei, assim, o expor pra mim é leve. Genuíno. Ele é genuíno. Então, às vezes quando eu tô na fazenda, por exemplo, o que eu exponho lá, que é muito pontual, são coisas que eu gosto, que eu acho legal, que dá pra desenvolver ali, que eu tô num flow com aquele assunto. Então, sempre foi. Então, eu falava assim, gente, aí agora eu tô dando aula e aí tem as vagas pro curso. Tipo, como um story normal, estou avisando para as pessoas que me seguem que abriu vaga. E assim, sempre foi. E aí a gente pensa até nos pilares, assim, de marca, que você deixa muito claro, né? Quais são ali os seus pilares. Então, você tem, sim, essa parte da harmonização, essa parte da linha biométrica. Você tem como até ali o cameraman aqui, o Valdívia falou, ela come pé de frango, eu falo pé de galinha. Pé de frango, com a mão e tal. Então tem essa parte da roça, tem a parte, né, do café, a parte de você curtir a sua família também. Então, assim, você tem os pilares muito estruturados. Hoje tem a parte da fé que você trouxe isso. E aí a gente entra até nessa parte que, assim, hoje se questiona muito de falar assim, que nem você falou, pousou uma borboleta e eu choro ali de emoção. Ali estava sendo a Aline essência. E aí tem o julgamento de falar assim, olha, chora que quer aparecer, quer mais views, quer não sei o quê. Então, como você também lidou com isso nesse sentido, sabe? E até mesmo falar de Deus, que hoje a gente vê muito comentário falando, olha, agora todo mundo fala de Deus porque quer crescer ou quer se aparecer e tal. É muito boa essa pergunta, inclusive, porque assim, na verdade, é justamente por me aproximar muito de Deus e entender muito que a Bíblia é muito clara sobre intimidade, caminhar com Deus e identidade, que aí eu consegui soltar mesmo. Porque... Olha, a gente tá porque quando a gente entende que somos filhos, criados à imagem e semelhança do Criador, Salmo 139 foi o meu salmo de meditação até eu entender real o que está escrito ali. Então, assim, antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu escrevi todos os seus dias. Você era uma substância informe, eu estava lá. E eu tive muitas experiências com Deus nesse sentido, na fase mesmo. E aí isso crava de um jeito na gente, na identidade de entender que você é filha de Deus. E que o mundo fica meio assim... Fica pequeno, Gi, assim, a opinião das pessoas, principalmente, assim, com respeito, obviamente, né? Sim, mas... a gente sabe que a gente vive em sociedade e tudo mais, existem questões que a gente precisa se atentar. Mas quando você entende assim, e outra, Deus me fez desse jeito. Eu não sou a Aline comunicativa pra fora à toa. Eu sou essa criança desde sempre, identidade. E a Bíblia é muito clara nas questões que Deus fala, o que somos, como somos. Então, quando você entende quem você é em Cristo, o restante, de fato. E aí, um exercício diário, né? Senhor, que aí o Salmo 139 termina assim, né? Sonda o meu coração e vê se há algo aqui que não te agrada. Então, todos os dias Deus, exagerei, será? Me ajuda a entender, me dá um direcionamento, mas é com Deus, eu não coloco isso mais, eu não dou poder pra ninguém, pra me balizar nesse sentido. É você e Deus e porque uma autorreflexão ali, até para os próximos passos, no caso. Aí pensa, vamos fazer uma simulação, só pra, um pouco com a realidade, pra gente ver uma coisa. O que Deus me chamou pra ser e fazer é comigo. Isso vai incluir pessoas que vão receber disso de alguma forma. Então, pessoas vão trabalhar comigo, familiares, amigos, enfim. Mas o que Deus tem comigo é comigo, igual o Deus tem com você é com você. Aí, nesse assunto, nesse projeto que Deus tem para minha vida e para sua vida, inclui se adaptar ao que está acontecendo no mundo hoje e levar a palavra de Deus também. Mas o que eu faço, que é, por exemplo, hoje... o educacional, que é ajudar as pessoas, né, ativar os profissionais, que eu brinco que a nossa
nosso slogan, né? Ele é coragem é um estilo de vida, é despertar as pessoas para vai que dá, entendeu? Estuda e busca que você consegue. Então, vamos supor que é esse o projeto. A ferramenta que eu tenho é a internet para que isso ganhe proporção, alcance mais vidas, porque é um projeto genuíno que transforma. Aí eu olho para isso e penso, vão achar que eu quero me aparecer. Como é que eu vou fazer o que eu tenho para fazer? Entendeu? Então, isso precisa ser muito entre eu e Deus, entre você e Deus, entre a nossa consciência com Deus mesmo. Porque pra fora, se a mentalidade que eu tinha alguns anos atrás, se eu assistisse alguns vídeos que meus hoje, eu ia falar, nossa, ela tá querendo usar Deus, ela tá querendo se aparecer. Então, precisa ser uma construção muito interna com Deus. Essa convicção precisa vir com o Senhor mesmo para que isso consiga sair. E é muito engraçado hoje, porque assim, quando eu comecei os devocionais, inclusive, eu meio que não sabia muito o que eu estava fazendo, porque eu estava conhecendo Deus naquela época, mas eu tinha essa questão do pra fora. Então eu acho bonitinho, inclusive, sabe, quando eu vejo uma live antiga, porque eu não tinha conhecimento da palavra, não tinha discernimento espiritual, mas eu tinha o que eu estava vivendo ali, que era uma verdade. Então a verdade, ela testifica no coração de quem ouve. E outra, assim, você sai muito do papel que hoje todo mundo quer assumir, que é um papel de pedestal, para te colocar de igual a todo mundo. Então, assim, tudo bem, estou aprendendo e vamos juntos, vamos aprender juntos, né? Exato. Acho que esse é o grande intuito, que acho que é a parte mais legal da internet, eu acho que é justamente essa, né? Sim. E você falou muito também nessa questão de... estava falando, né, de eu e Deus, essa consciência, mas nunca rolou, porque assim, quando você se mostra vulnerável, dá aquele friozinho na barriga. Não sei se você já sentiu. Sim. E aí, esse eu exagerei é tipo, caramba. Não dá aquela culpinha de tipo, acho que eu me passei. Ai, meu Deus do céu. Não. E assim, você tem que tirar da cabeça, porque senão você vai lá, volta e apaga, né? É muito engraçado. Já aconteceu, com certeza. Mas isso é interessante. Eu acho que você já viveu isso, porque eu acho que isso é meio inerente do ser humano. A gente tem as fases. Então, eu tenho fase de me sentir super bem com quem sou e todas as escolhas que eu fiz na vida. Aí tem fase que a gente sente um nada. Então, eu sinto isso, até hoje em alguns pontos, mas muito mais pela fase necessariamente que eu estou vivendo, do que o que eu postei ou não. Então, eu sinto, e eu consigo sentir. Então, é como se fosse até uma atmosfera meio pesada, meio densa, assim. Eu falo, não tô em dias bons, tem algo estranho. Então, esses dias, eu tenho uma tendência de me sentir menos capaz. Então, isso corrobora, assim, as coisas meio que vão pro mesma caixinha. E o contrário, quando eu tô me sentindo super bem, em paz, feliz com as minhas decisões, entendendo que tudo que eu sou veio dessa construção, dos meus erros e falhas, né? Aí tudo fica lindo, eu já não tenho essa preocupação. Então, é esse encanar mesmo com o que eu postei ou não, ele vem da fase que eu tô e que cada vez mais tem acontecido, graças a Deus, de estar mais equilibrada, vamos dizer assim, né? Já foram muitos altos e baixos, muitos. E é normal, eu falo que a comunicação sim, né, elas são fases, tem fases que a gente tá vendo mais externo, mais interno, e a comunicação ela também segue muito isso, mas você falou até um ponto engraçado, que é a questão do... Gente, me deu um branco total, é que minha cabeça vai e volta. Mas o Bode já sabe que aqui, gente, é sem cortes, entendeu? Então, assim, vocês vão ver os meus gaps aqui mentais. Enfim, eu esqueci o que eu ia falar, mas o que eu acho bem interessante, assim, nesse ponto, é que você falou dessa construção de... Eu tô voltando, tá, gente? Eu tô resgatando aqui, ó, o que eu tô falando, tá? Vai chegar lá. E aí, você falou muito dessa construção, assim, das fases, eu lembrei, era isso, esse gancho. Tá. Então, das fases, e foi interessante e engraçado, porque muitas vezes todo mundo olha de fora e fala, olha, ela é imbatível. Ela não tem, assim, ela não se sente menos, ela não se sente incapaz, ela vai, faz acontecer, e isso acontece ainda mais com mulher, temos TPM, tem tudo isso, assim, tudo isso, né? E eu sempre falo, gente, se você tá sentindo, não está nos dias bons, já coloca tarefas, assim, que são mais leves de executar. Já não entra em rede social se for para se comparar, porque você acha que aí todo mundo tá tendo a vida perfeita, menos você. Menos você. E o que você faz nesses dias que você não está se sentindo tão bem? Eu lembrei. Né? Muito bom. Nossa, parece que você entrou na minha cabeça, assim, com suas perguntas, muito legal. Isso tem até uma história, eu tenho a história do macacão preto. Por dar aulas e aparecer muito na rede social, que também é uma coisa que eu adoro desde criança, que é me vestir bem.
Haja visto, tô com um brilho às 4 da tarde, né? Porque eu ia gravar um projeto, eu adoro realmente me arrumar e tal. Isso é desde criança. E quando eu comecei a dar aulas, eu comecei a comprar mais roupas, porque tem toda a questão da rede social, você vai aparecer com uma roupa num dia de curso e não dá pra você ficar aparecendo com a mesma. E comecei a comprar mais roupas e eu lembro que comprei o dito cujo do macacão preto. O que era o macacão preto? Era uma roupa, um tecido muito bom, um caimento muito bom, preto, que teoricamente combina com tudo, e um zíper, porque o macacão é uma peça só. Então assim, pensa, é uma peça muito fácil de você escolher. Inconscientemente, que depois veio pro meu consciente, nesses meus altos e baixos, que há alguns anos atrás eram muito intensos e os baixos eram bem baixos, eu inconscientemente criei que o dia que eu tava mal eu vestia um macacão preto porque eu não precisava pensar na roupa, eu não tava bem, então eu não queria pensar na roupa mesmo, e aí era o macacão preto. Então, pegava o macacão preto. Só que aí, o que eu fui aprendendo, né? Quando eu fui entender, estudar mais sobre crenças e como elas se formam e tudo mais, eu fui entendendo que o dia começava muito mal, eu começava realmente muito mal, triste e angustiada. Quando eu pegava o macacão preto, eu falava pra mim assim, esse dia vai continuar sendo mal. E aí eu olhava pro espelho toda hora e falava, hoje é um dia mal. Era inconsciente, mas o macacão preto tava lá. Sim. Então, quando eu aprendi isso, eu falei, não quero mais macacão preto no meu armário, nem mais nenhuma outra roupa. Aí eu fiz uma limpa, eu olhei e falei, o que me remete a dias ruins, difíceis ou sombrios? E doei tudo. Então, assim, foi uma limpa de metade do armário, comprei algumas novas peças, e aí o meu movimento, para que o dia fique melhor, ou para que esse baixo não permaneça, que hoje realmente eu tenho uma consciência que ele não tem que ficar. Eu não tenho que performar. Sim. Porque a gente falou até na conversa antes, que a gente pode entrar nesse assunto, porque o meu valor não está na performance. É isso mesmo. Meu valor está em ser filha de Deus. Mas para que os dias sejam mais leves, legais e felizes, eu intencionalmente me arrumo muito bem. Todos os dias. É um pré-requisito pra mim, assim, qual roupa. E aí quando o dia, agora é o contrário, quando o dia tá mais duro, aí a roupa é melhor. Entendeu? Ela é mais bonita, mais arrumada. Pra treino, né? Tipo, putz, mó preguiça. Aí você coloca aquele look colorido. É um novo, então. Minha família já fala, nossa, a Giovana tá feliz. Olha, a Giovana tá aí colorida. É isso, é porque a gente, querendo ou não, você que trabalha com comunicação sabe melhor do que eu, tudo comunica. Sim. Então, a minha comunicação interna é o que me faz florescer ou morrer, né? Eu comigo mesma. E a roupa faz parte. Então, pra mim, hoje, a estratégia é, com certeza, me vestir. Música também. Música é sempre muito bom. Louvor, então... Nossa, realmente dá uma animada boa. E aí você falou do louvor, eu ainda pensei do bom dia. Quando eu penso um bom dia, já me remete a Lília, já. Eu tenho isso, né? E quando você fala de crenças também, como que foi, assim, você fala muito de... que você precisou ressignificar a questão da profissão, né? De entender que trabalhar com estética e além do que ser, né, o que a gente tem de estereótipo assim no mercado. Sim. É de que é uma coisa fútil. Sim. E como que você passou por esse processo de conseguir ressignificar isso e de entender que vai muito mais além, né? Foi um caminho de ida, bloqueio e volta. Sempre. Porque como eu era muito nova e eu adorava o assunto, então a imaturidade, ela traz leveza, né, em algum ponto. Então, eu sempre achei muito legal, eu achei muito bonito, gostoso de trabalhar. Então, a consciência de trabalhar com a área da saúde, mas entender que eu não, em hipótese alguma, iria para um lugar de sofrimento, alguém passando mal, enfim. Então, a estética, ela foi assim, uou, perfeito. As pessoas estão bem e querem ficar melhor. Achei meu lugar no mundo. E, de fato, foi, desde o começo, uma leveza. Na faculdade, obviamente, na especialização, você entende que aquilo é muito mais sério do que você imagina, pela complexidade do que você faz. Só que, quando eu comecei a atuar, eu lembro, foram alguns marcos muito, muito específicos. Uma paciente, eu nunca vou esquecer, eu fiz um preenchimento labial e ela se emocionou demais. Aí eu já fiquei assim, meu Deus, o que acontecendo? Porque ela tá chorando. E ela não falava o que ela tava acontecendo. E ela chorava, e ela olhava no espelho, ela chorava. E aquele momento eu fiquei tensa demais. Ela falou assim, isso é um trauma da minha infância. Porque ela tinha uma simetria de lábio muito específica e um lábio muito pequenininho. Então, a gente devolveu simetria e volume e vida, porque o lábio, ele é como... Eu falo no consultório que o lábio é como se fosse o interruptor do rosto, você acendeu a luz. Sabe? Quando sua boca tem força, ela não que ela seja grande, mas quando ela tem presença, o rosto se acende. E enfim, esse dia me marcou muito, porque eu falei, gente, isso aqui é muito além, peraí. E foi a minha profissão que me ensinou, inclusive, Gi, a não colocar tamanho na dor do outro.
Porque assim, eu era muito isso no começo. Eu falo, não, mas isso é só uma ruguinha, isso é, sei lá, isso é só uma coisa. Tudo bem, não é uma coisa de, uou, minha vida está acabando, mas incomoda, incomoda. Eu não posso pôr o tamanho do incômodo do outro, sabe? E eu aprendi isso muito na estética e aprendi também que quando alguém cura algo, cuida de algo que incomodava, a pessoa de fato se transforma de alguma forma para melhor. Sem contar os casos extremos, né, de pessoas que com processo de envelhecimento, ou algumas até que sofreram algum acidente, e a gente consegue devolver isso para a pessoa no sentido dela se olhar no espelho e se amar mais, porque ela tá mais feliz com o que ela tá vendo, é muito lindo, assim, é algo, não dá pra pôr em palavras, assim, você fala assim, ainda bem que eu tô vivendo isso aqui, sabe? Deus, obrigada por estar presenciando. E aí ela volta no retorno, ela volta com o cabelo cortado, pintado, com maquiagem, com outra roupa, contando várias histórias, porque a estética foi uma ferramenta que ajudou ela a se reencontrar. E isso é muito lindo, porque a gente tá o tempo inteiro buscando se reencontrar em vários sentidos, né? Então, esse lugar que eu aprendi, e aí pra mim fez muito sentido mesmo. E aí, quando isso foi pro educacional, que eu comecei a dar aulas, e aí receber depoimentos de alunos, de falar, a minha vida mudou completamente, a minha ótica de vida mudou. E não é só a minha vida mudou porque eu aprendi uma coisa, não. A minha vida mudou porque eu enxergo a vida diferente, porque eu aprendi que eu consigo, porque agora eu tenho coragem e eu só preciso continuar. Aí eu falei, uou. Aí a proporção cresceu, porque um profissional é uma pessoa que tem outras tantas pacientes e reverbera e aí eu fiquei muito impactada. Eu falei, nossa, é muito sério e muito bonito de verdade o que eu tô fazendo, sabe? Foi muito, preencheu muito. E o mais impactante mesmo é você também trazer isso para uma nova geração, para uma nova formação também, né, de mulheres, né? Acho que a maioria mulheres, né, que trabalham com essa parte da estética. E a geração que a gente também tem esse dever, eu acho que de trazer para essa nova geração essa importância, né? Já que a gente fala de uma geração que já nasceu com a rede social, que tem a questão de primeiro o estético, depois talvez o interno ali, né? O ser mesmo. Quando você traz isso, esse impacto, muda também na perspectiva deles, né? Total, e é muito necessário. Na verdade, eu digo que é urgente. Porque, assim, a Bíblia é clara, né? O amor de muitos se esfriará. Então, a gente vive uma era realmente de um amor frio com o próximo. A estética, infelizmente, tem uma tendência mais fútil, sim, a gente sabe que existe. Então, é urgente que na formação do aluno ali no começo já seja imputado nele que é isso, você cuida de gente que sente, gente que sonha, gente que tem medo, gente que juntou o dinheirinho da vida pra estar fazendo. Então, você faria isso na sua mãe? Como é que você cuidaria da sua mãe? É gente. Tem um slide na minha aula que eu nunca tirei ele, que é duas criancinhas se apertando a bochechinha, aí fala assim, domine todas as teorias, mas ao tocar conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E a gente não pode esquecer, né? Por mais que eu tenha a minha profissão, o meu diploma, o que for, é gente, ser humano cuidando de gente. Eu lembro que teve um post seu que me marcou muito, que foi de uma mãe, eu acho, que fez uma caixinha de perguntas e que falou assim, nossa, minha filha queria fazer, acho que biomedicina ou estética, e eu era contra, até que eu vi o seu post e eu mudei o meu olhar sobre isso. E eu lembro, falei, caramba, que responsabilidade. Profundo, né? E que profundo. Você sabe que isso foi além? Olha como Deus tem propósito com tudo. Eu fui para um programa de empresários e para você fechar a sua inscrição, você faz uma consulta pessoal de videochamada, ela explica como é o projeto, você conta de você e pronto. Então, mais de 300 empresários no curso. Qual a chance? Cheguei e fui fazer aquele almoço executivo. Então, você senta numa mesa e você vai almoçar. Sentei do lado de quem? Da vendedora, que me vendeu o curso, dentro de 300 e tantos empresários. E eu do lado dela, papo vai, papo vem. A gente começa a falar de Deus, né? Porque é o melhor assunto que eu gosto hoje. E ela, eu vou em tal igreja, também o que você faz? Aqui. Aí ela olhou e falou assim, fui eu que vendi pra você. Aí pegou no meu crachá e falou, você é a Aline, eu que vendi pra você. Eu falei, que legal, não, vamos conversar. O que você faz? Eu trabalho com estética, nossa, eu amo estética. Aí meu olho brilha, porque estética é isso, porque isso, eu dou aula, não sei o que. E aí foi ela.
Aí ela falou, a Nossa. minha filha, olha o nível da conexão. Ela falou, Gente. a minha filha sonha em fazer e eu tinha muito preconceito. E ainda bem que Deus colocou você aqui, porque ela vai fazer e eu tava sem paz no coração e foi isso. Olha, Foi muito mais legal. profundo na coincidência. E eu trouxe assim esse recorte assim muito porque a gente não tem dimensão do quanto a gente pode impactar o outro pela comunicação. E você vê a decisão de uma vida, a decisão de uma formação Exato. ali, né? Então isso vai muito mais além do que a gente imagina. Eu acho que esse é o grande ponto. E você falou também de um curso, de um grupo de empresários. Outra imagem muito forte, assim, que eu tenho sua, é você na primeira formação lá nos Estados Unidos, quando você foi fazer o curso. Sim. E hoje você volta como para ministrar cursos, né? Sim. Com a sua turma que você leva para fazer. Lá atrás, isso você falou que você não tinha o sonho de ser professora, né? De ser educadora. Mas lá atrás, como que veio essa ambição do crescer? Veio né, de uma forma assim de, não, eu vou dar certo, porque o que a gente vê, até muitas histórias no mercado imobiliário, de corretoras, na verdade, no geral, daquela pessoa que veio do nada. Sim. E assim, eu preciso sair desse lugar, então ou eu dou certo ou eu dou certo, e aí vai, faz acontecer e dá certo. Tá. Você já tem uma base muito bem estruturada. Sim. E como que veio essa ambição de fazer acontecer para tornar isso, né, de sair de fazer o curso para ministrar ali o curso? Vou meio separar da ambição para o curso. Você está sendo muito certeira mesmo, assim. E olha que hoje eu tô sem pauta, Gi. Não, é tanto muito sentir, porque eu analiso sua marca, assim, a gente foi crescendo junto, assim, né? Na verdade, os anos foram passando e eu fui acompanhando ali o seu crescer. Então, sempre foi uma coisa que eu ia observando. Então, eu tenho ali muito forte alguns marcos. Mas muito bom. Ó, a questão da ambição, o meu mover sempre foi provar algo para alguém, que nesse alguém é meu pai. Eu ia até perguntar sobre isso. Exato. Imaginei. Então, a minha força propulsora, muitas vezes, consciente, tantas outras inconsciente, era eu vou ser alguém na vida. Então, a minha relação com meu pai, ela não era uma relação muito afetuosa, a gente não tinha muita liberdade, não tinha costume nenhum de conversar, a gente era muito diferente. E era sempre aquela coisa, assim, da criação, que eu acho que a nossa geração, todo mundo, quem não passou por isso, não viveu. Tirei 9,5, por que não tirou 10? Não fez mais que sua obrigação. Essa é a história. E aí, enfim, em algum momento da minha história, isso tornou-se algum certo peso, não sei ao certo, mas que na minha cabeça era, eu vou ser alguém, eu vou conseguir. E na minha jornada, eu me descobri uma pessoa realmente bem corajosa, porque eu fui vendo o que estava acontecendo ao meu redor e falei, gente, que loucura, não é mesmo? E estamos aqui firme, isso aqui tá meio diferente. Que foi a mudança pra cá, foi casar e divorciar, foi perder minha mãe no mesmo ano que eu abri um CNPJ, foi assim, ó, em 1 ano e meio, foi tudo junto. E aí eu, somado essa questão de querer provar pro meu pai, sabe aquela história assim, de querer que meu pai tenha orgulho de mim? Eu vim desse lugar. E depois eu fui construindo em cima de um lugar eu vou ter que fazer algo com o que fizeram comigo, fizeram no sentido a vida. Que foi quando eu mudei pra cá, eu mudei de Minas pra cá, aí eu mudei em 2014, trabalhei em algumas clínicas, e aí quando foi 2015 eu fui abrir minha salinha e deu tudo errado, graças a Deus. 2016 abri no Beatrix, que foi o ano que eu ia casar, um mês antes minha mãe morreu, aí eu adiei o casamento, casei, já divorciei em seguida, e aí corta para final de 17, início de 18. Eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém, longe da minha família, sem a minha mãe, que minha mãe tinha falecido, com um divórcio na conta, com 24, 25 anos, e um CNPJ, que eu fazia minha ideia que era um CNPJ. Então ali é assim, o que eu posso fazer de melhor aqui? E foi, na verdade, onde começou essa descoberta do autoconhecimento. Eu comecei a buscar, a entender que com ferramentas de autoconhecimento mesmo, de me conhecer, entender as dificuldades, eu ia conseguir muito mais coisa do que na força do meu braço, aquela questão muito operacional de bater de frente, de resistência. Então eu fiz um caminho para dentro e foi quando eu fui no curso. Então esse curso de 2018, ele foi assim... Então,
seguindo todo o contexto, eu fui para uma viagem internacional e eu não tinha condições na época, então eu tive que pedir pro meu pai, teve que ter aquele arrego, né, o rabo no meio das pernas. Não, pai, eu te pago, vai dar tudo certo. E eu nunca tinha feito uma viagem sozinha, muito menos internacional. O máximo que eu já tinha ido em algum lugar era sempre com a minha família. Então, eu fui com a cara e com a coragem. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque, assim, ter entendido, provado pra mim que eu era capaz, que eu conseguia, que ia dar tudo certo. Conhecer as pessoas que eu conhecia. A minha mentora que eu conheci lá foi a mulher que mais transformou minha vida, que foi quem me apresentou Jesus, foi quem me ensinou todas as técnicas praticamente que eu sei, foi quem segurou minha mão quando tive minha primeira intercorrência. Então, aquilo fez na minha cabeça um boom. Mas um boom muito grande que nunca mais voltou pro mesmo lugar. Então, aí dali eu entendi capacidade, eu voltei com muito conhecimento e foi onde a minha carreira começou de fato a crescer, porque daí eu fazia o que muitos não faziam, porque eu tinha um embasamento de carga científica para isso. Então, a coragem de ter ido, de ter enfrentado, mesmo diante do cenário caótico que eu vivia, foi com certeza o que mudou tudo. Então eu entendi, falei, opa, coragem é bom. E daí as coisas foram acontecendo. Agora, o tema do curso em si, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já comecei a entregar muito resultado, eu comecei a dar uma diferenciada, porque a rede social já possibilitava essa exposição. Começaram, me dá aula, me ensina a sua técnica, eu não sei, me ensina, porque realmente não tinha muita fonte no Brasil, principalmente de aprendizado. E aí eu falei, professora eu nunca seria, mas posso te ajudar. Aí postei a primeira vez que eu estava dando aula e começaram muitas pessoas. Aí o poder da internet, do posicionamento, vem mais uma vez. Que foi o reflexo do orgânico, como eu estava falando. E eu comecei a ensinar o que eu sabia de todo o meu coração. Quando eu vi que ia acontecer o movimento para educacional, as coisas estavam tomando um formato, e eu lembrava desse curso, eu pensava, todas as pessoas tinham que fazer esse curso. Todo mundo tinha que passar pelo que eu passei, tinham que viver a experiência lá dentro, porque o curso, como a gente faz em Fresh Frozen, que a gente fala, são os cadáveres, é muito recente a morte, então assim, é muito impecável. O estudo pra gente assim, não existe algo melhor que isso. Então todo mundo tem que viver isso, porque isso traz uma segurança que é o que a pessoa precisa para ela dar esse espaço que ela tá querendo dar. E aí veio essa ânsia mesmo, de falei, um dia vai ter um curso meu aqui, eu vou ser essa pessoa que foram pra mim. Veio mais daí. Não, é muito, muito legal, assim, essa jornada toda e ver, assim, acompanhar, porque quem olha hoje de fora fala, nossa, ó, aconteceu. Não é mesmo? Não é mesmo? Que simples. Assim, ó. E é muito legal, assim, de ver essa jornada, né, e de como as coisas foram se desenrolando, de como foi crescendo aos poucos, né, então... eu lembro quando você ainda fazia os primeiros cursos em Santos e aí depois você trouxe, né, para a clínica, então foi bem legal mesmo. E até essa parte que você falou, assim, você já, né, falou muito que é do seu perfil, essa parte de comunicação, mas assim, você consegue até transmitir que você tinha a dificuldade com seu pai, isso para você consegue, acho que, transmitir até de uma forma leve. Hoje seu pai virou um personagem, né, ali na sua comunicação. Você ter se resolvido, né, você ter conseguido ele se curar em relação a ele ou até ao que você tinha interiorizado, né, sobre ele, isso fez diferença para você ganhar mais autoconfiança no seu trabalho, na sua comunicação? Total, absolutamente total. Eu só consegui romper mesmo, assim, falar, tá tudo mais que muito limpo, lindo, certo e muito bom, quando eu comecei a caminhar com Jesus e numa profundidade. Porque, assim, quando você tem questões geracionais, a terapia vai te levar para esse lugar de alguma forma, de perdão, porque é muito importante, de entender que os seus pais fizeram o que eles puderam, né? Aquela história assim, já imaginou seu pai criança, sabe? Então, eu já tinha feito todos esses movimentos, porque eu tinha essa ânsia de que aquilo funcionasse. Na verdade, eu queria resolver aquela questão da minha vida. Eu tinha consciência de que aquilo tinha que ser resolvido. Então, eu fiz todos esses movimentos. Só que um belo dia na minha varanda, naquela abençoada varanda, que já tive muitos momentos com Deus, como eu já tinha perdido a minha mãe, e eu tava falando com Deus, eu falei, Deus, mas eu queria muito o afeto do meu pai, sabe? Eu queria um relacionamento assim, eu queria aquele chamego de pai e filho, porque eu acho isso muito lindo, e eu quero isso pra minha vida. E aí Deus foi muito claro comigo, assim, audivelmente. O seu problema com seu pai é achar que você é melhor que ele.
Então, enquanto você não entender que você é tão pecadora quanto, tão falha quanto, e que ele realmente fez o que podia, e que se você tivesse na pele dele, na época dele, você provavelmente teria feito muito pior. Você não faz ideia. Então, o seu problema é esse. Então, quando você entender que você é tão pecadora quanto, vai ficar tudo bem. Nossa, esse dia foram algumas horas de choro, algumas boas horas. Tanto que depois eu nem precisei falar tanta coisa pro meu pai, porque esses movimentos de perdão já tinham acontecido. Era interno, né? Era interno, eu falei. E é esse o lugar da consciência, sabe? Do evangelho, que eu acho que é a cura da questão interrelacional, sabe? De relacionamentos, isso vai se refletir para que você leve a sua comunicação. Porque comunicar é se relacionar, né? Mesmo que seja pela telinha. Tá todo mundo passando uma luta que a gente não enxerga, todos nós temos nossas dificuldades, todos somos pecadores, né? Caídos, a Bíblia é muito clara quanto a isso. Todos os pecados foram instituídos da glória e Cristo veio para nos salvar. Aí fica tudo muito tranquilo, sabe? O lugar do mundo. Eu imaginei que teve esse ponto de virada interno, porque a autoconfiança, ela reflete muito, né? E é muito nítido, assim, quando a gente sustenta de verdade ali sem ter mais aquela necessidade, talvez, de se provar, né? Ou Sim. ser uma coisa de, assim, ok, eu sou, mas também sou falha, e aí te traz uma leveza, mas acho que essa autoconfiança, ela vem do completo, né? Sim. E somando nisso, essa leveza de entender que a gente é falho, também foi com o relacionamento com Jesus, assim. Não existe perfeição, nunca haverá. O único que não pecou e veio foi Cristo, e tá tudo bem. Só que aí o que acontece? O problema está em trazer peso para esse lugar e culpa e condenação. Culpa e condenação o tempo inteiro. Não sou boa, não consigo, não sou suficiente. E isso fica remoendo e vai ficar difícil achar esse lugar de fluir enquanto a gente não entender que Deus nos ama apesar de tantos nossos pecados que cometemos e que ainda vamos cometer. Então, esse amor de filho de Deus, entender assim, não, tá tudo bem, eu sei, sabe? Sim. E foi o que realmente, hoje, é o que realmente me dá que me faz sustentar quem eu sou mesmo. E encarar também, inclusive, meus erros. E eu hoje te traz isso, assim, né? Essa força para sustentar. Mas lá atrás, quando você começou, quando você perdeu a sua mãe, se divorciou, se viu morando em uma cidade onde você não tinha ali ninguém, né? Uma rede de apoio. Sim. E decidiu ficar, que eu acho que, né? Eu lembro quando eu te conheci, eu falei, nossa, ela decidiu ficar, né? Então, assim, o que te sustentou ali? Qual foi a coragem, né? Você falou que se descobriu corajosa ao longo do caminho. Mas ali, o que te sustentou naquele momento? Olha, com a cabeça daquele momento, tentando voltar, eu lembro de uma cena no meu consultório, parado assim, na minha sala. Você lembra que a minha sala era assim, né? Uhum. E eu lá atrás, os diplomas ficavam na frente. Eu lembro de uma cena, eu assim, bem desse jeitinho. Bom, meu pai mora na roça. Não dá pra fazer estética lá, porque em um mês eu atendo a cidade inteira, porque é muito pequena. A minha irmã mora em BH, a gente também não era muito amigas e a minha irmã trabalhava muito. Eu nunca tive nenhum problema, mas a gente não era aquela, nossa, eu iria porque eu tô morrendo de saudade. Não, era muito cada um por si, Deus por todos, a nossa criação. A minha irmã vivia viajando, eu falava, não, eu voltaria pela minha mãe, como divórcio. Voltaria real pela minha mãe, eu moraria na cidade da minha mãe e teria uma vida ali, com certeza. A minha mãe tinha falecido. Aí eu olhava pro consultório, já abri esse consultório, tinha um monte de conta pra pagar. Vou ter que fazer funcionar. Foi mais simples do que parece, foi sabe? Bem aquela coisa do tipo, ou eu dou certo, ou tem que ir, vamos fazer, vamos deixar as coisas o que tem pra hoje, sabe? Assim, e hoje eu entendo que é graça e favor de Deus total, né? Deus já tava me carregando no colo, eu nem imaginava o que era ter relacionamento com Deus. Mas foi literalmente isso. E aí, aquela história de quando tá tudo muito difícil, um dia após o outro, aí eu acordava, ia, fazia. E engraçado você falar disso, porque eu lembro o quanto a rede social e a comunicação me salvou muitas vezes. Porque era muito solitário. A minha vida foi muito solitária nessas fases. E a rede social era uma rotina, que é bom, e tinham pessoas. Então a rede social me salvou muitas vezes, de momentos duros, assim, de solidão, de achar que eu estava muito sozinha. Era sempre assim, do nada, um dia muito denso, aparecia alguém assim, nossa, obrigada, porque tudo que você posta me ajuda. Eu falei, gente, acontece alguma coisa invisível na rede social, né? Então, a comunicação inconscientemente me salvou muitas vezes nessa fase.
Então, é isso aí pra gente relembrar o poder, o lado bom, né? E o poder da rede social. E isso é interessante mesmo, porque, Gi, o lado bom vai ter que ser um exercício para que a gente viva bem a nossa vida. A gente estava falando sobre isso antes de começar, né? A escolha de escolher o copo meio cheio, isso eu tenho muita consciência hoje. O copo meio cheio... Eu uso esse termo todo dia, tipo, por isso que eu falei, nossa. Ele é uma escolha, é real, é mesmo assim. E aí os dias, né, com esse exercício, os dias vão ficando mais leves e aí a gente vai dando o tamanho devido para as coisas, né? E para aquela mulher que tá travada ali, querendo se permitir fazer acontecer, mas ainda não consegue. Hoje, o que você fala? Não, vai por esse caminho. Você falou que a rede social por muito tempo foi isso para você. Sim. Então hoje o que você fala? Não, por onde começa, assim, por onde eu realmente consigo romper essa barreira de me posicionar, de me comunicar? Eu acho que o mais importante mesmo, o exercício mais valioso que alguém pode fazer é o caminho para dentro. No sentido de entender que a internet não pode nunca medir o valor. Isso é muito real. Porque o número de curtidas e compartilhamentos e comentários, isso é uma ilusão absurda e muito injusta com uma pessoa que é tantas outras facetas e tão mais preciosa do que isso, sabe? Então eu acho que precisa ter uma consciência desse lugar de quem sou, além daquilo, para que quem você é sustente os dias de desafio, porque não é fácil. A rede social não é fácil, é muito trabalho para construir, e aí às vezes dá errado um post, aquilo não alcança o algoritmo e tudo muda. Então, a dica que eu dou é construa muito quem você é, seja sólida, segura e muito feliz sendo você, e embale isso num formato que você se sinta confortável para mostrar para o mundo. E aí você vai tirando as camadas na caminhada e você vai se identificando com o formato que você gosta, inclusive, de comunicar, porque tem pessoas que são 100% profissionais na rede social e são muito felizes com isso e fazem muito bem o papel delas, e você não sabe nem se a pessoa é casada, se tem filho e se mora no Acre ou nos Estados Unidos. E funciona. Então, só que esse formato vai vir de saber o que você realmente não aceita, não gosta, não quer. Vai vir de dentro mesmo. Tem uma frase que eu falo muito e é caminhando que se encontra o caminho. Então muito. É muito isso, assim. E olha, adorei que as convidadas aqui a dedo só para falar o que realmente acredito e não foi combinado. Muito real. Então, pra gente fechar, eu sempre faço a pergunta do que é ser corretora de marca para você. Você não é uma corretora de marca, mas é uma mulher de marca. Então, o que é ser uma mulher de marca para você? É ser de verdade. Obrigada, foi um prazer. Assim, acho que mostrar esses bastidores é muito rico. A gente não tem ideia do poder que isso proporciona mesmo, porque a gente está muito acostumado a ver o palco das pessoas, ou ver ali o resultado final de como, né, que conquistou e às vezes a jornada. Então, esse podcast é justamente para mostrar esses bastidores, para mostrar as vulnerabilidades, os desafios. E que assim é a vida mesmo, né? E que seguimos caminhando para ir encontrando o caminho, né? Exatamente. Muito obrigada e parabéns mais uma vez por esse projeto lindo. Que Deus continue te capacitando, te abençoando. Porque quem está ouvindo aqui, eu tenho certeza que está levando uma transformação, seja ela na proporção que for, viu? Parabéns. Dar umas flores. Ai, que lindo! Só que assim, gente, vocês me conhecem, sou meio atrapalhadinha. Eu tô em pé, né, pra fazer sentada. Vou fazer sentada, senão eu bronca, gente. Esqueci o cartão, mas ó, ai, o que bilhetinho lindo, está aqui. Gi, muito Então, obrigada. é só uma. E ó, tem uma coisa que na verdade minha filha que fez eu inserir aqui no contexto, que ela é apaixonada e é bem mineiro, que são os biscoitinhos amanteigados. Ai, meu Deus! Personalizados ai, aí, que ó. lindo, Então, isso é pra Gi, você muito também. Obrigada! Obrigada pelo carinho. Posso abrir? Pode, lógico, então vontade. Trouxe para os meninos também. Ai, que delícia, gente! Corretora de marca. Ai, é personalizado. Estou estreando os biscoitinhos hoje. Olha que lindo. Aqui, eu consigo mostrar? Ai, que lindo. É personalizado. Parece com o da clínica. Parece com o da clínica. Muito bonitinho. É verdade. Lindo. Muito obrigada, Gi, mais uma vez pelo carinho.
Quero te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado, né, o convite, pela confiança, que eu sei que não é fácil aí abrir muitas vezes os nossos bastidores. E apesar de você já fazer isso nas redes sociais, acho que a sua história, toda essa jornada vai inspirar ainda mais as pessoas. E então, obrigada pela confiança. Até escrevi isso aí no cartãozinho, que você realmente é uma inspiração. Muito obrigada. Eu agradeço pelo espaço, pelo convite e pelos temas. Já imaginava que seria, mas superou minhas expectativas. Obrigada e parabéns mais uma vez. Aproveitando até que a Aline falou do espaço, a gente gravou aqui mais uma vez no apartamento decorado do Residencial Essência, da construtora P&G. Então, passando para agradecer a Susan e a construtora por cederem esse espaço, que eu já estou aí aqui me sentindo em casa já. Então, obrigada. Obrigada, Gi.